Secretário, uma situação em que se encontra o Estado. 2019, esse ano. O Estado vai ter condição de reajustar salário do servidor? Boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos. Infelizmente, acredito que não, Gilmar. O Estado vem passando por uma situação financeira difícil, que inclusive vem sendo alertado pelo governador desde o ano passado. O governador nunca escondeu isso da sociedade, nunca pecou pela omissão desse fato. O Estado brasileiro como um todo passa por dificuldades, estados aí com 3, 4 meses de salário atrasados, o que não é o caso de Sergipe, mas o Estado está tendo dificuldades para pagar a sua folha, dificuldades para honrar os seus compromissos com as pessoas, com quem contrata, com os prestadores de serviço. Não tem condições financeiras, nem tem margem na lei de responsabilidade fiscal para poder conceder aumento salarial, infelizmente. Pergunto também o seguinte: o governo não conseguiu antecipar os réus, não conseguiu banco nenhum para fazer aquilo que pediu a Assembleia, a autorização que a Assembleia concedeu. Nessa situação, mais 2, 3 meses, o Estado vai manter a folha pelo menos de 70% dos servidores em dia. O Estado hoje, como você disse, Gilmar, paga 70% da folha dentro do mês, até R$3.000, e o restante paga até o dia 12, sendo que alguns órgãos como a Educação, como a Agrese, como o Sergipe Previdência, independente do que ganha o servidor, eles recebem dia 30 também. Então, por isso que dá uma margem de 70%. O Estado tem tomado medidas duras, drásticas, cortando na própria carne, para poder honrar esse compromisso, honrar essa ação, que não é a ideal. O ideal seria que conseguíssemos pagar todos dia 30. Mas o governo está tomando todas as ações para, mesmo que a situação dos réus não consiga, o Estado possa sim trabalhar mantendo essa sua margem. Agora, a intenção do governador em dizer aquilo publicamente na Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, no início dos trabalhos do ano legislativo, último dia 15 de fevereiro, foi justamente alertar a sociedade que ou nós buscamos alternativas, ou nós buscamos soluções de curto, médio e também longo prazo. O Estado pode sim penalizar ainda mais os seus compromissos com esses atrasos. O Estado aguenta mais quanto tempo? Olha, aquela antecipação dos royalties. É prematuro falar isso, Gilmar. A antecipação dos royalties seria uma solução. De imediato, daria um fôlego ao Estado. Seria um paliativo. Seria um paliativo. Mas o Estado precisa encontrar outras medidas. E para isso nós estamos esperando, de forma ansiosa até, as medidas que vão ser apresentadas ao Congresso Nacional pela Presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro já deu algumas ideias do que pretende fazer com a Previdência, para que nós possamos também fazer aqui no Estado algumas reformas. Isso é o que vai nos dar algum alento, tanto de médio e de longo prazo. Mas nós precisamos resolver o curto prazo. E para isso nós estamos buscando dinheiro fora, ou seja, dinheiro novo. O empréstimo seria uma dessas soluções. O ex-deputado Valadares Filho, sim, e com ele também alguns outros oposicionistas, dizem o seguinte, que o Erivaldo, o atual governador, ele candidato, e é governador, e que ele teria então enganado o eleitorado quando disse que chegou para resolver. Chegou ou não chegou para resolver? Chegou, e como se diz, Gilmar, chegou chegando, sim. Acredito na postura do governador, sobretudo na forma consciente e transparente que ele governa. O governador jamais joga tapete, sujeira para debaixo do tapete. Isso é um jeito novo de administrar, conversando e dialogando com a sociedade. Às vezes num tom tão transparente que soa até como uma dureza, mas não é. É transparência 100% das ações do governador. Ele chegou para resolver, Gilmar, porque tem colocado, mesmo com essas dificuldades, mesmo com a Previdência completamente quebrada, e o deputado Valadares Filho sabe onde foi que começou essa quebradeira da Previdência, é só ele consultar a própria casa, ele sabe como isso começou. Então, o governador Belivaldo, na verdade, pegou a dificuldade que qualquer governante pegaria. Agora, o governador tem avançado, o governo tem avançado em áreas importantes, como saúde, como segurança. O governador já colocou como prioridade a resolução desses problemas e também na educação. O governador tem trabalhado, mesmo com todas essas dificuldades. O Estado ele não vive só do pagamento de folha. O Estado também tem outras ações. E o governo não está parado, muito pelo contrário. NE Notícias publicou uma informação de que o ex-governador Jefferson Barreto estaria um pouco contrariado, achando que o governador estaria concedendo espaços demais ao PT dentro da administração estadual. Está havendo essa rivalidade? Não há, Gilmar, essa rivalidade, nem de parte do ex-governador Jefferson Barreto, nem por parte do PT, e muito menos por parte do governo do Estado. O governador Belivaldo é muito sereno nessas discussões políticas e, sobretudo, nesse momento está focado com a administração. Acho que Sergipe tem problemas demais
para serem resolvidos e a política deve ser deixada, sim, nesse momento, no segundo plano, respeitando, obviamente, todas essas questões políticas. O governador, inclusive, tem se recusado a tratar sobre eleições municipais, sobre sucessão, às vezes tentam se antecipar até a sucessão de governo em 2022. O governador quer ficar a par disso, no momento certo, ele vai participar dos debates. Mas essas discussões políticas e bastidores é típico da política, mas posso lhe assegurar, Gilmar, que dentro do grupo político que o governador Belivaldo faz parte, não há nenhum tipo de questão grave ao ponto de dizer que há uma discordância, uma dissonância ou até mesmo uma desagregação. Muito pelo contrário, o grupo está unido, continuaremos unidos e esse tem sido o segredo do sucesso desse grupo que começou lá atrás com a eleição do Marcelo Deva. A eleição para presidente da Assembleia colocou 2 governistas na disputa. Sim. Luciano Bispo e Luiz Garibaldi. Sim. O governador tem alguma água de Garibaldi? Não, muito pelo contrário. Garibaldi é um amigo pessoal, meu particularmente, do governador também, uma pessoa querida, um deputado competente, já foi gestor aqui em Aracaju, demonstrou toda a capacidade e competência quando exerceu o cargo no Poder Executivo. Como deputado, o seu colega Gilmar é uma pessoa que ninguém tem o que falar. Garibaldi é um homem de bem, uma pessoa séria. Apenas teve uma questão interna e o governo do Estado não se meteu na eleição, não trabalhou. Talvez se tivesse trabalhado, teria ter feito uma unidade em relação a isso, mas como eram 2 aliados, o governo preferiu silenciar. 3 deputados da base, o Garibaldi, mais Gorete e Zezinho Guimarães, formaram uma chapa e nós respeitamos. Não há nada de retaliação, nada que interfira também na relação pessoal. Temos Garibaldi como um aliado no primeiro momento. Algum problema na relação política hoje entre o governador e o deputado Zezinho Guimarães? Também não. Inclusive, esses dias, o deputado Zezinho Guimarães esteve com o governador, como sempre, trazendo pautas positivas, no caso, novas indústrias para Sergipe. Também, sempre que pode, vem aqui comigo. Problema nenhum com o deputado Zezinho Guimarães. Aliás, o governo do Estado prima por uma boa relação com o Poder Legislativo como um todo, Gilmar. Independente da bandeira política, da sua cor partidária, da sua ideologia. E, claro, obviamente, não sejamos hipócritas em dizer, melhor ainda a relação com a base. Todos os deputados da nossa base aliada têm sempre acesso, quando quer e quando precisa, aqui com o governo do Estado. O governador vai se reunir com dirigentes de outros poderes nos próximos dias. Isso. Em síntese, o que o governador vai propor? Na verdade, o governador vai fazer uma apresentação da situação financeira do Estado, vai pedir a união de todos os poderes e de todas as instituições, porque além do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a OAB vai ser convidada também, outras entidades empresariais, sindicais, enfim, para que nós possamos discutir e chegar à conclusão de que Sergipe só sairá dessa crise com as mãos unidas, independente do partido, independente de posição política. Mas vai propor o quê? Não tem ainda uma proposta a ser feita. O que nós queremos fazer é mostrar todas as dificuldades que o Estado vem passando e de começar aí sim a fazer uma discussão, porque todos, quando sentem à mesa, já saibam da real situação financeira que passa o Estado de Sergipe. Vamos terminar por onde começamos. Sim. A questão do servidor. Pois não. Então, o reajuste salarial está descartado para este ano. Sim, no primeiro momento, sim. Existe um mandamento constitucional que é da revisão constitucional, que ele repôs o índice inflacionário do ano anterior. A revisão. Gilmar, existe esse mandamento constitucional, mas também a própria lei de responsabilidade fiscal proíbe com que o Estado avance através dos seus limites prudenciais. Nós já estamos no ponto de que, se ultrapassarmos, nós vamos começar a ter que demitir servidor, o que é o que a lei de responsabilidade fiscal determina. Nós não queremos chegar a esse ponto. Para não chegarmos a esse ponto, nós precisamos sim segurar a folha, uma espécie de congelamento mesmo do gasto com a folha do pessoal, para que a gente não possa, por uma segunda etapa, como determina a lei de responsabilidade fiscal, que é justamente a demissão de funcionários. Lei de responsabilidade fiscal. Sim. Alguns estados pediram ao Supremo Tribunal Federal já uma alteração que lhes permita, que a partir do gasto acima do que permite a própria lei, de poderem exonerar, demitir servidores concursados. Isso. Está na pauta do governo de Sergipe também? Não está na pauta do governo de Sergipe essa situação que é drástica, já é uma medida de desespero completo, né? Também como não está na pauta a venda, Gilmar, a privatização dentro do Banese, dentro da DESO. É justamente por isso que nós temos que tomar medidas drásticas, para que não cheguemos amanhã na situação tão calamidade como essas que você relatou há pouco. Uma mensagem, olhando para aquela câmera, uma mensagem para o povo de Sergipe.
Olha, é uma mensagem de esperança. A gente está vivendo dificuldades, sim, o governo está vivendo muitas dificuldades, o Estado brasileiro passa por um momento difícil, mas nós acreditamos que com a união de todos os sergipanos, comandado pelo governador Belivaldo, nós chegaremos a um denominador comum e, principalmente, tiraremos o Sergipe dessa crise com a qual vive.